Chegou a hora de escolher os maiores momentos da história do Oscar na década de 90. Lembrando, aqui eu vou falar das edições de 1991 a 2000. Por mais que tivesse sucesso de público e também com a crítica, o Spielberg não era muito levado a sério dentro da academia no início dos anos 90. Ele até tinha sido indicado 3 vezes a melhor direção, por Tubarão, Contatos Imediatos do Terceiro Grau e ET. Porém, ganhar mesmo, ele nunca chegou perto disso. A indústria o considerava como um Peter Pan, ou seja, um garoto que brincava com as novas tecnologias, sabia fazer muito sucesso de bilheteria, mas quando era para fazer algo mais adulto, mais sério, ele não se saía tão bem assim. As esnobadas também, melhor direção de A Cor Púrpura e O Império do Sol, machucaram demais o diretor. E esse incômodo tabu, essa incômoda desconfiança da academia com ele, só foi terminar em 1994. Com o épico A Lista de Schindler, o Spielberg deixou a imagem de que era incapaz de fazer um filme mais voltado para o público adulto. A produção filmada em preto e branco é a mais comovente e realista construção para o cinema sobre os horrores do Holocausto nazista nos campos de concentração. A obra-prima levou 7 Oscars, incluindo melhor direção e filme. Nesse mesmo Oscar, o Spielberg ainda levou outros 3 prêmios com Jurassic Park, ou seja, ele dominou a edição de 1994. Você sabia que a Susan Sarandon, o Tim Robbins e o Richard Gere foram banidos do Oscar? Isso aconteceu após eles protagonizarem polêmicas na cerimônia de 1993. O então casal Susan Sarandon e Tim Robbins aproveitou o Oscar de 1993, na hora em que eles foram apresentar a melhor montagem, para protestar contra o governo dos Estados Unidos, que mantinha um campo de concentração com 250 soropositivos nascidos no Haiti. A dupla questionou tanto a questão da prisão deles no campo de concentração, quanto a discriminação em relação à doença. Já o Richard Gere, ao apresentar a categoria de direção de arte, protestou contra o governo chinês pela invasão no Tibete. A academia não gostou nada dessas questões políticas durante a festa. Teve gente na plateia do Oscar daquele ano de 93 que mandou a Susan Sarandon ir para Cuba cuidar lá dos haitianos, mas depois do banimento a academia voltou atrás. Todos eles participaram diversas vezes da festa, tanto que 3 anos depois a Susan Sarandon levou o Oscar de melhor atriz por Os Últimos Passos de um Homem. Que os atores idosos, especialmente as mulheres, têm dificuldade de encontrar bons papéis no cinema americano, isso é conhecido por muita gente. Porém, o Jack Palance, ao receber o Oscar de melhor ator coadjuvante por Amigos Sempre Amigos, aproveitou para fazer uma crítica muito legal sobre essa situação. No meio do discurso de agradecimento, o Palance, de terno e gravata, resolveu fazer flexões no palco do Oscar para mostrar toda a vitalidade dele. Arrancou risadas da plateia e alertou o público para um problema relevante do cinema mundial. Diretor de clássicos como Cantando na Chuva e 7 Noivas para 7 Irmãos, o Stanley Donen mandou muito bem no discurso de agradecimento do prêmio honorário que ele recebeu na cerimônia de 1998. O Donen subiu ao palco para receber a estatueta das mãos de outro mestre, o Martin Scorsese, e resolveu agradecer em forma de musical, cantando a clássica Tic to Tic e sapateando. Depois, com uma trilha sonora de fundo, ele agradeceu diretores, produtores e astros da era de ouro
de Hollywood. Foi inesquecível. O Oscar nos anos 90 teve momentos muito divertidos. Quem não lembra, por exemplo, das montagens e aparições do Billy Crystal dentro dos filmes indicados ao Oscar, ou do Jim Carrey tirando sarro dele mesmo após ter sido esnobado em melhor ator por O Show de Truman. Porém, de todos esses momentos divertidos, teve um que ficou eternizado. Na cerimônia de 1992, o Billy Crystal entrou no palco do Dorothy Chandler Pavilion encarnando o lendário Hannibal Lecter, acompanhado de seguranças, criando a melhor das entradas de um apresentador na história da festa. Depois, ele foi até a plateia e convidou Anthony Hopkins para um jantar, e o astro afirmou que seria um prazer. O Tom Hanks foi um dos donos do Oscar nos anos 90. Ele ganhou 2 vezes consecutivas melhor ator. Primeiro por Filadélfia e depois por Forrest Gump. E foi com o discurso de Filadélfia que ele está nessa lista. O astro agradeceu o seu professor de teatro e um colega da época da faculdade, ambos gays, por o terem ajudado a ser o ator que ele é. Vale lembrar que a homossexualidade no início dos anos 90 estava estigmatizada e era alvo de pesados preconceitos por muitos a associarem com a AIDS. O discurso do Tom Hanks inspirou o roteirista Paul Rudnick a fazer Será que Ele É?, uma produção que mostra o Kevin Kline como um professor universitário em que, um certo dia, um ator vence o Oscar, agradece o professor e diz que ele é gay. E aí vira aquela confusão. O Elia Kazan foi um dos maiores e mais importantes diretores do cinema americano, com filmes clássicos na carreira, entre eles Uma Rua Chamada Pecado e também Sindicato de Ladrões. Porém, o Kazan também se envolveu numa polêmica gigantesca, ao ser apontado como um dos denunciantes do marcatismo dentro da indústria de Hollywood. O assunto voltou à tona no Oscar de 1999, quando ele recebeu a estatueta pelo conjunto da obra. Anunciado pelo Martin Scorsese e Robert De Niro, o Kazan subiu ao palco e dividiu o público da cerimônia. Uma parte o aplaudiu de pé, enquanto outros ficaram sentados e até de braços cruzados. A transmissão bem que tentou, mas imagens mais abertas mostravam o climão na cerimônia. O que você fazia quando estava com 11 anos de idade? Eu estava na 4ª série, saindo do colégio em que eu passei grande parte da minha infância e lembro de assistir pela primeira vez uma Copa do Mundo, que foi a da França, do início ao fim. Já a Anna Peck, ela estava ganhando um Oscar. Em 1993, ela roubou a cena no excelente O Piano, da Jane Campion. Indicada em melhor atriz coadjuvante, a Peck recebeu o Oscar das mãos do Gene Hackman e olhava para o público sem acreditar no que estava acontecendo. Tão bonito quanto a vitória foi a reação da Holly Hunter, colega dela no filme e que disputava o prêmio também por A Firma. A Hunter ficou até mais feliz do que se ela tivesse vencido. E o legal é que, além da Holly Hunter, a Anna Peck, no alto dos seus 11 anos, ainda derrotou outras gigantes, como a Winona Ryder e também a Emma Thompson. Em 1995, o Christopher Reeve sofreu um trágico acidente a cavalo e ficou tetraplégico. Menos de um ano depois, ele entrou para a história do Oscar. Sem nenhum tipo de anúncio, o Reeve apareceu no palco em uma cadeira de rodas elétrica e com um respirador artificial. O Dorothy Chandler Pavilion veio abaixo em uma mistura de aplausos e choros da plateia. No discurso, o eterno Superman pediu que Hollywood se concentrasse em fazer mais filmes sobre causas sociais. Ok,
essa vai doer na alma, mas os momentos mais marcantes do Oscar dos anos 90 são justamente as celebrações das vitórias do Roberto Benigni por A Vida é Bela no terrível Oscar de 1999. Afinal, quem não lembra da empolgada comemoração do diretor e ator de A Vida é Bela ao ganhar melhor filme em língua não inglesa? Até o Steven Spielberg precisou segurá-lo enquanto o italiano pisava sobre as cadeiras. Mal sabia ele que, minutos depois, venceria também melhor ator, ganhando do Tom Hanks. Teve direito a corridinha, abraço no Harvey Weinstein, aperto de mão no Warren Beatty e no Robin Williams antes de subir ao palco para receber a estatueta das mãos da Ellen Hunt. O engraçado é que a primeira frase dele ao receber o Oscar de melhor ator é a seguinte: esse é um erro terrível, eu não posso concordar mais com ele. E até hoje isso aí dá uma dor de cabeça danada. Vamos então aos comentários de vocês, começando com o Vani Souza, lá de Jericoacoara. Ele pede para que eu fale sobre Matrix 4, será que sai até dezembro? Ele está depressivo porque o Sr. Smith não vai estar na história, mas quer saber se o filme pode ter chances no Oscar. Vani, eu ainda vou falar sobre Matrix 4 nesse especial, mas acho que o filme sempre pode ser cotado em melhores efeitos visuais, sons, categorias técnicas. Vamos torcer para que a continuação, esse quarto filme, seja melhor que o Reloaded e o Revolutions. O primeiro, como todos nós sabemos, é um clássico histórico. Já os outros dois não são filmes ruins, mas também não são nada demais. Agora é a vez do Marcos Vinícius. Ele quer saber qual é o meu ranking dos filmes com 11 Oscars. Para ele tá O Senhor dos Anéis, Ben-Hur e Titanic. Marcos, para mim é Titanic, O Senhor dos Anéis e Ben-Hur. Agora é a vez do André Schmidt. Ele quer saber o que eu acho sobre Preciosa. Ele já ouviu muita gente considerar o filme problemático. André, eu acho que em alguns momentos o Lee Daniels passa do ponto, ele exagera, carrega demais na tinta e isso soa como se ele estivesse explorando, além do necessário, uma história que já é dramática e triste por si só. Por outro lado, acho que os trabalhos, tanto da Gabrielle Sibley, eu acho que é esse o nome, se não for, perdoem, e também, e principalmente, na verdade, da Monique, são tão brilhantes, são tão bons, que elas acabam levando o filme, elevando a qualidade do filme. Mas acho que tem esse problema. Não acho um filme terrível, não é isso. Mas também não é nenhum que me comove tanto assim. Justamente por esse exagero. Salvam-se as duas atrizes. Próxima pergunta da Maria José Rodrigues. Ela quer saber sobre alguma sugestão que eu tenha para alavancar a próxima cerimônia do Oscar. E se ela acha que a valorização de outras premiações, como o Emmy e o Grammy fazem, em relação à cultura pop, podem ser inspirações para o Oscar. A minha sugestão, Maria, é a vacina. Quanto mais as pessoas estiverem vacinadas, mais elas estiverem protegidas, mais elas se sentem seguras a voltarem aos cinemas, a voltarem, no caso de Hollywood, a fazer os seus tapetes vermelhos, fazer as suas festas, a promoverem os filmes, como a gente estava acostumado. Era natural que a gente tivesse uma temporada de premiações um pouco menos chamativa de público, porque nós tivemos um ano muito complicado, muito conturbado. As pessoas não estavam com cabeça para o cinema. Eu acho que isso, de certa maneira, prejudicou muitos filmes, como Bela Vingança, o próprio Nomadland, de caírem na boca das pessoas. Ficou restrito a um nicho. Não que também esses filmes fossem fazer um sucesso de Vingadores, é claro que não. Mas acho que poderiam ter gerado um pouco mais de debate. Com as coisas voltando a uma quase normalidade ou algo próximo disso, nós vamos voltar novamente a ter um debate maior sobre os filmes, as pessoas vão voltar ao cinema, vão ter mais acesso a essas produções, e isso vai começar agora com o Festival de Cannes. Se o Festival de Cannes conseguir ter uma normalidade, vai ser muito legal, porque a gente volta a debater mais e mais filmes, diferente do que aconteceu nesse ano. É isso, senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Sexta-feira, meio-dia, horário de Brasília, tem a segunda parte dos filmes que podem surgir no Oscar 2022. A gente se encontra, até a próxima, tchau!